e pediram-me que conversasse um pouco com essa temática, né, a preparação espiritual para a vinda do Cristo, para a vinda de Jesus aqui na Terra, o Messias da humanidade terrestre. É um tema que eu diria que cuja envergadura vai além da minha capacidade, porque pensemos como saber, como interpretar, como entrar nesse mundo espiritual para entendermos os preparativos, para entendermos a preparação para a vinda de Jesus aqui na Terra. Um ser que aqui na Terra dividiu a história em antes dele e depois dele. Um ser que é conhecido no mundo inteiro. Talvez não seguido, mas conhecido no mundo inteiro. Então, é preciso que nós pensemos sobre o que, de fato, ou qual, de fato, foi esse preparativo. E aí nós vamos nos valer muito do pensamento de Emmanuel, que nos traz um trabalho muito bem feito no livro A Caminho da Luz, pela psicografia do nosso querido amigo Chico Xavier, quando ele traz ali no livro A Caminho da Luz diversos apontamentos que ele chamou de tradições do mundo espiritual e que às quais ele teve acesso e nos trouxe uma ideia do que seria a preparação no mundo espiritual, mas também a preparação no mundo terreno. E é esse o aspecto que Emmanuel começa a nos falar, logo já no início do livro Ao Caminho da Luz, sobre a comunidade dos espíritos puros. Diz ele que a comunidade dos espíritos puros, espíritos angélicos, que ele até utiliza o termo espíritos perfeitos, da qual Jesus, o mestre divino, fazia parte, ou faz parte. Diz Emmanuel que se reuniu essa comunidade dos espíritos puros por 2 vezes. A primeira vez que essa comunidade se reúne, ou se reuniu, foi justamente quando da formação do planeta Terra, quando desprendeu-se da nebulosa solar os elementos que formaram o planeta Terra. E fala-nos Emmanuel que uma segunda vez ocorreu para decidir sobre a encarnação de Jesus. Então, percebamos que essa comunidade se reúne 2 vezes. E se nós observarmos a estrutura do planeta Terra, fisicamente falando, é um planeta que estima-se tenha 4 bilhões e meio de anos. Estima-se que o planeta Terra tenha 4 bilhões e meio de anos. Se essa comunidade dos espíritos puros se reuniu para a formação do planeta, nós então diremos que a primeira reunião da comunidade dos espíritos puros se deu há 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. Talvez nós não consigamos divisar esse aspecto quantitativo, esse aspecto de 4 bilhões e meio de anos. Talvez não consigamos divisar isso, mas é o momento em que eles se reúnem para acompanhar, organizar os pródomos daquilo que seria, ou daquilo que é hoje, o planeta Terra. Então, essa preparação para a vinda do Cristo também se dá na preparação física do próprio orbe. 4 bilhões e meio de anos. A espécie chamada hominídea, ela aparece no planeta Terra há 5 milhões de anos. 5 milhões de anos. Um planeta que ficou sem a espécie hominídea por 4 bilhões 495 milhões de anos. Durante 4 bilhões 495 milhões de anos, não existia na Terra a espécie hominídea. O planeta Terra se organizava fisicamente, geologicamente. O planeta Terra desenvolvia-se no aspecto do reino mineral. O planeta Terra desenvolvia-se no aspecto do reino vegetal.
E mais à frente, o planeta Terra se desenvolvia no aspecto do reino animal, mas ainda não existia aquilo que Emmanuel foi chamar, lá no livro Consolador, de reino nominal. Nós tínhamos os minerais, a formação geológica do planeta, a formação da atmosfera do planeta, a formação da estrutura vegetal do planeta, a formação dos animais no planeta. 4.495 bilhões de anos sem a espécie hominídea na Terra. Há 5 milhões de anos, a espécie hominídea. O Australopithecus aforensis, o Pithecanthropus erectus, o Homo habilis, o Homo agilis, todos esses hominídeos. Há 500 mil anos, surge o Homo sapiens. Há 500 mil anos. Se nós dividíssemos esse período em um dia, de 24 horas, o Homo sapiens teria surgido no último segundo do dia. Então percebamos que nós, que aqui estamos, essa espécie humana, Homo sapiens, advinda do hominídeo, está aqui há 500 mil anos somente. Esse grupo que nós chamamos, melhor dizendo, Emmanuel chama de autóctones. Aqueles seres que fisicamente foram se desenvolvendo, evoluindo no planeta Terra e espiritualmente também desenvolvendo-se no planeta Terra. Naquela belíssima escala que Kardec nos fala no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala da natureza dos mundos. Aquele período do planeta Terra nascente, do mundo primitivo, daquele primeiro momento de escala evolutiva. Há 7.000 anos, nós tivemos o surgimento da escrita, da linguagem codificada. Nós saímos da imagem simbólica para a imagem codificada há 7.000 anos, num planeta que tem 4,5 bilhões de anos. E há 2.000 anos vem Jesus. E há 2.000 anos chega Jesus. Depois de 4,5 bilhões de anos, chega Jesus. E aí percebamos a segunda reunião da comunidade dos espíritos puros, que se deu, então, para organizar, decidir sobre a encarnação do Cristo. A primeira há 4,5 bilhões de anos, a segunda, recentemente, se compararmos a essa idade da Terra. Então, todo esse período foi um período que antecedeu, um período que era preciso que o planeta se organizasse para que o espírito, para que o princípio inteligente passasse pelas transformações e chegasse a essa individualização, habitando estruturas corporais do hominídeo, do Australopithecus aforensis, desse Pithecanthropus erectus, do Homo habilis, do Homo agilis, do Homo sapiens sapiens. E o espírito evoluindo. E aqui no planeta. Mas nos fala Emmanuel que além dessa presença dos espíritos que aqui foram se desenvolvendo, que ele usa o termo autóctones, tivemos também a chegada de outros espíritos. Os espíritos chegados, não desenvolvidos no planeta Terra, mas chegados ao planeta Terra. Chegados aqui nesse planeta Terra. Os espíritos que Emmanuel diz, aqueles que vieram, os espíritos de outros orbes. Em especial, Emmanuel nos fala dos capelinos, daqueles espíritos, não eram naves espaciais que vieram para a Terra, longe disso, espíritos
que, desencarnados nos orbes outros, encarnaram aqui no planeta Terra. E aí se dá a junção, a mistura, no bom sentido da palavra, a convivência, a inter-relação daqueles espíritos que de fora vieram com aqueles espíritos que se desenvolviam no próprio planeta. E fala-nos Emmanuel que desde então essa formação do planeta, Jesus tornou-se o responsável pela Terra, pelo planeta. Acompanhou Jesus a formação do planeta, acompanhou Jesus aqueles momentos hominídeos, acompanhou Jesus aqueles momentos da evolução do Homo sapiens, e acompanhou Jesus e recebeu Jesus, esses espíritos chegados à Terra. Fala-nos Emmanuel que esses espíritos foram recebidos na espiritualidade da psicosfera terrestre pelo Cristo, que lhes apresentou toda a ideia, todo o planejamento do desenvolvimento, da evolução deles e dos que aqui já estavam no planeta Terra. Diz-nos Emmanuel, então, que esses espíritos guardavam, esses que chegaram, guardavam a reminiscência das promessas de Jesus. Guardavam no seu subconsciente aquelas promessas feitas pelo Cristo. Era como que uma intuição secreta que eles traziam. E ao encarnarem-se na Terra, formando povos diversos, interrelacionando-se com os que aqui estavam, trouxeram ideias que adquiriram no seu processo evolutivo, que no orbe em que estavam, esses eram os menos evoluídos. Aqueles que precisaram deixar aquele orbe que desenvolvia-se mais para ir para outro, para que pudesse contribuir nesse outro orbe com o crescimento dos outros e cuidar do seu próprio crescimento, do seu próprio refazimento. Fala-nos Emmanuel de um degredo, desse degredo de espíritos que precisavam, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, desenvolverem-se. E vemos isso muito claramente na questão 1019, na última questão do Livro dos Espíritos, quando ali os Espíritos nos falam que é chegado o momento do desenvolvimento do orbe, que aqueles que recalcitram-se nesse desenvolvimento, que aqueles que tendem a tardar a marcha do desenvolvimento, são convidados a encarnarem-se em outros mundos menos adiantados. Porque esses, se ficassem, perturbariam o desenvolvimento natural daquele orbe. E então, nessa última questão do Livro dos Espíritos, falam que esses espíritos são deslocados para trabalhar para o seu refazimento, mas também trabalhar contribuindo para o crescimento daqueles outros mais atrasados até. E assim aconteceu. Não se tem uma data, não se pode dizer que foi em tal época, em tal século, porque se perde na própria história do tempo. Mas fala-nos Emmanuel que esse grupo que chega, recebido pelo Cristo, o nosso, por assim chamá-lo, governador do orbe, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, os recebe, os orienta e formam grupos que Emmanuel separa-os por características. Fala-nos Emmanuel do grupo dos arianos da Índia, nos fala Emmanuel do grupo dos egípcios, nos fala Emmanuel do grupo dos israelitas, nos fala Emmanuel que esses grupos aqui chegaram, esses espíritos, e formaram então os seus grupos, e começaram a organizar, trazendo essa intuição, puxa assim, chamada secreta, de que havia algo a ser feito. Essa intuição de que perderam uma oportunidade e que não poderiam perder mais. Essa intuição dos ensinamentos que o Cristo havia a eles passado. E aí,
cada um deles, trazendo as suas aquisições, o seu nível de conhecimento, cada grupo de espíritos, associando-se por similaridade de sentimentos, foram se colocando no planeta. E ele nos fala que aquele grupo chamados de Índia ou arianos trazia a condição para contribuir para a formação de uma sociedade organizada, porque trazia um senso claro de organização social nos orbes no qual, ou no orbe no qual viviam, já viveram. E então nos fala Emmanuel que esse grupo ofereceu as condições para o desenvolvimento que ele chamava de pródomos, início, para o início de um conceito de sociedade organizada. Era um povo que trazia no seu inconsciente uma lenda de um mundo perdido, como vemos nos Upanishads, como vemos no Mahabharata, como vemos nos Vedas. Essa ideia, ou no Vedas, essa ideia de algo perdido, porque de fato perderam sim, e traziam essa ideia, traziam as condições como balizadoras para o futuro desenvolvimento do pensamento da Grécia Antiga, dos povos latinos, do Lácio, da Roma Antiga, dos celtas, dos germanos, aqueles que começaram a formar um outro grupo que Emmanuel chamou de indo-europeu. Esse grupo, então, trazia um elevado conceito da ciência do espírito. Mas, lembremos, foram degredados. E o motivo do degredo era esse orgulho. Um orgulho que fechava. E aí, infelizmente, surgem as divisões de castas. Mas um grupo que poderia e ofereceu condições para que o pensamento da espiritualidade, a ciência do espírito, pudesse se desenvolver. E parte desse grupo, os arianos, caminham para a Europa, trazendo sem um registro de um sentimento mais profundo da espiritualidade, como que um grupo que, com a ideia de uma perda, queria criar um outro paraíso, e caminha para a Europa, e serve então de pródomo, serve de início na convivência com aqueles outros seres já habitantes do planeta, na convivência desenvolvendo conhecimentos, mas sem o sentimento religioso. Diz Emmanuel que essa romagem se dá antes mesmo da escrita, lá por 10.000 antes de Cristo. Palavras de Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz. Esse grupo, então, que ofereceu condições, que trouxe-nos, que introduziu um pensamento de uma transcendência espiritual. Fala-nos Emmanuel que outro grupo de espíritos que passou a conviver com os que aqui já estavam era um grupo que se coloca no norte da África, os egípcios. Os egípcios, esses espíritos que traziam uma característica, traziam conhecimentos profundos, quase que secretos, conhecimentos profundos da realidade espiritual, da verdade espiritual. Fala-nos Emmanuel que esse grupo era o grupo de maior destaque no curso da verdade, desse entendimento do porquê da vida. Fala-nos Emmanuel que era o grupo que possuía menos débitos no Tribunal da Justiça Divina, por assim dizer. Um grupo cuja característica marcante era a grande inteligência para as ciências do corpo, para as ciências da matéria, para a ciência do espírito. Trouxeram-nos a ideia de um regresso. Esse grupo ávido por regressar ao local de onde saíram em espíritos. Por isso, desenvolviam aquela ideia do culto da morte, porque entendiam que podiam voltar. E fala-nos Emmanuel que esse é o grupo que primeiro retornou ao seu orbe de origem.
É o primeiro grupo que evolui mais rapidamente. É o grupo que nos apresenta um ensaio monoteísta, mas com característica daquilo que Emmanuel chamou de politeísmo simbólico. Quem estudou a história do Egito sabe a ideia de uma unificação de Deus, para um Deus só, Amon-Ra, que seria um único. Mas o simbolismo, o politeísmo simbólico, é porque esse povo sabia da existência de um Deus, mas também dos enviados de Deus, daqueles espíritos mais evoluídos, e começaram então a cultuar esses espíritos como deuses. Espíritos para fenômenos da natureza, espíritos para fenômenos da vida, espíritos para a morte, espíritos para a vida. E aí sim surge esse simbolismo, melhor dizendo, esse politeísmo simbólico, mas que foi se arraigando, e aí sim, politeísta. Mas ensinou-nos, ou deu as condições para aqueles que aqui já estavam, nessa junção, nesse conjunto de convivência, de trazer ideias, mas também abusavam da própria inteligência e escravizavam os menos dotados do conhecimento, escravizavam-nos pelos seus próprios conhecimentos, porque também era um grupo de espíritos. Não me refiro aos egípcios da atualidade, nem aos indianos da atualidade, mas aquele grupo de espíritos que chegou. E eles, então, vieram porque precisavam aprender, trouxeram também seus defeitos, mas trouxeram oportunidade, trouxeram conhecimentos. E explica-nos Emmanuel que o hiato existente entre o passado e o presente é porque os espíritos não são os mesmos. Aqueles do passado, aquele grupo que chega, retornou. Então ficou um certo hiato entre o desenvolvimento da época e o desenvolvimento de hoje. Fala-nos Emmanuel da importância de um outro grupo de espíritos que também chega à Terra. Um outro grupo que ele chama do grupo Israel, os hebreus. Um grupo de espíritos de elevada ciência religiosa. Elevada ciência religiosa. Vejam como Emmanuel trata esse grupo. Elevada ciência religiosa. Um grupo que fazia do seu conhecimento acerca do sagrado a sua fortaleza. E o grupo fez do monoteísmo a sua fortaleza espiritual. Tamanha era a sua relação com o Criador. Tamanha era a sua relação com a divindade, que eles são aqueles membros de um grupo que primeiro trouxe o pensamento monoteísta. Mas, numa relação de tamanho conhecimento da grandeza de Deus, um sólido sentimento de fé, uma solidez em matéria de fé, traz o Deus. Num grupo de sociedade de outros seres espirituais que formavam coletividades que eram politeístas. E esse grupo de espíritos traz essa realidade, falando-nos de um Deus. Mas tamanha unidade, tamanho sentimento, que a intimidade entre eles não era tão grande. E havia um respeito caminhando quase que pelo medo, talvez, em função da consciência ou do subconsciente do degredo. Traziam tão forte esse respeito, quase que medo, que sequer falavam o nome de Deus. Era o impronunciável. Quando se referiam ao nome de Deus, eles soletravam, eles não pronunciavam. Iod-Re, Vav-Re. Iod-Re, Vav-Re. Se nós trouxermos esse soletrar,
seria Iode, o nosso I, o nosso Y. Iode, Re, o nosso H, Re, H. Iode, Re, Vav, Re, o Vav, o nosso V. E o Re, novamente, do H. Seria YH, VH. Só consoantes. O impronunciável. Então diziam eles, quando se referiam ao Criador, Iode, Re, Vav, Re, soletrando a palavra, porque o nome de Deus era o impronunciável. Tamanha a unidade e tamanho o respeito, quase que tamanho o medo. E aí passavam a chamar esse Senhor, esse Deus, não pelo Deus, não soletravam com frequência, mas deram um título a esse Deus, Senhor, que pronunciavam El. E aí tínhamos El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, El Ohim, o Senhor, Adonai, o Senhor que caminha, e referiam-se como o Senhor, mas não diziam Deus, Deus não. Iode, Re, Vav, Re, só as letras. Vejamos essa forma próxima, o quanto eles traziam, o quanto eles conheciam da lei de Deus. Mas fechados em si mesmos. Fechados em si mesmos de maneira tal que todos os outros povos eram gentílicos. Eram povos afastados de Deus. E é esse grupo. Jesus, quando esteve, começou a dizê-lo, a chamá-los de ovelhas desgarradas da casa de Israel. E por que ovelhas desgarradas? Aqueles que conheciam profundamente a lei de Deus, mas não permitiam que ela pudesse ser levada a todos. Até que, bem depois, já depois do Cristo, leva-se a todos numa figura de Paulo de Tarso. Mas fala-nos também, Emmanuel, de um outro grupo, autóctone, que já existia aqui bem antes da chegada desses espíritos, que ele chama genericamente os orientais, a China, que, embora insulada, cultivava uma grande ciência espiritual e desenvolveu, melhor dizendo, uma grande sabedoria moral. E surgiu a figura do Nirvana, que poderíamos dizer que o Nirvana simboliza a união permanente com Deus. O povo autóctone, inspirado por aqueles emissários do Cristo, os que a ele precederam. Fala-nos Emmanuel daquele outro grupo que também estava, que recebeu o apoio, que na convivência com o grupo de arianos também se desenvolve. O grupo da Grécia. Aqueles mestres do cérebro e mestres do coração. Aquele grupo que busca não a sabedoria moral, mas busca a conquista moral. Ali, no Extremo Oriente, a sabedoria moral. No Médio Oriente, abrindo para o Ocidente, a conquista moral. A junção do conhecimento, do amor, da sabedoria. O grupo, que Emmanuel também vai mostrar como necessário, como predecessor, como aqueles que fizeram parte também dos preparativos. O grupo Roma, aquele povo romano do expansionismo, do desenvolvimento social, da sociedade e do direito, mas também da belicosidade. Mas era importante, porque esse povo comunicava-se com o mundo quase todo, o mundo conhecido. Apesar da belicosidade. Então percebamos que nessa preparação, nesse interregno entre a primeira reunião dos espíritos puros, 4 bilhões e meio de anos, há 4 bilhões e meio de anos, e a chegada do Cristo, quantas coisas transcorreram
no mundo espiritual, e quantas transcorreram aqui no mundo material, como que preparando o terreno. Espíritos, vários, que elencamos alguns, mas vários, foram precursores da chegada do Cristo, que trouxeram ensinos, porque traziam a intuição, traziam as reminiscências das promessas do Cristo, e por onde passavam, ensinavam. Como tivemos precursores na Índia antiga, como Vyasa, como Krishna, como Siddhartha Gautama, e aqui falamos Índia, mas em toda a ideia daquela civilização indiana e na civilização também do Everest, a chamada civilização do Himalaia. E aí, nos dias de hoje, todos aqueles países que formam os Himalaias. Então, ali tivemos a figura de Vyasa, aquele primeiro pensador indiano, que vai nos falar dessa viagem interior, dessa busca da nossa espiritualidade, dessa junção do ser criado com o ser criador. A figura de Krishna, que nos fala da moral, a figura de Siddhartha, que nos fala do equilíbrio. Mensageiros do Cristo, predecessores da chegada do Cristo. Como que? Ajustando um terreno no Egito. No Egito tivemos a figura de Hermes. Hermes, aquele que cria o chamado corpus herméticos, que nos fala, lá no Egito, do conhecimento de Deus. Lá no Egito Antigo, lá na era antes de Moisés, falando da ideia de Deus, falando para aquele grupo que também era expansionista, de uma realidade que era maior do que aquilo que era visível na Terra. Predecessor. Tivemos em Israel o predecessor Abraão, aquele patriarca, aquele que sai do Médio Oriente e vai para as terras de Canaã, falando-nos de El, o Deus, o Senhor, falando-nos de El, criando a figura da obediência, a sua descendência, quer do tronco de Ismael, quer do tronco de Isaque, também predecessores. A figura de Moisés, o legislador. Aquele que mantém a figura do Deus único trazido por Abraão, mas acrescenta as suas leis, as leis desse Criador. Por isso, o legislador, que foi iniciado no Egito. Aquele grupo que mais conhecia os elementos secretos da espiritualidade. E Moisés cresce lá, para depois, sabendo-se hebreu, sentindo-se hebreu, ser esse condutor do povo que ansiava pelo Messias, pelo Mexialá. Tivemos ainda ali em Israel os profetas, que resumem um conceito da própria filosofia existencial. Aqueles que falavam do Messias, aqueles que falavam da Jerusalém liberta, aqueles que falavam do crescimento de Sião. Aquele povo que por duas diásporas passou, trazia essa filosofia do eterno, essa filosofia do incriado, essa filosofia do impronunciável. Predecessores como Abraão, Moisés, os profetas, os juízes, os reis, toda essa história conhecida como Velho Testamento. Predecessores. O próprio Batista, João, aquele que endireitava, pedia-se para endireitar as veredas, dizendo que batizava com água, mas depois dele viria aquele que batizaria com o fogo purificador. Aquele que o Batista dizia, do qual seria incapaz de sequer desatar as suas sandálias. Na China, os precursores do Cristo na China, Forri, Lao Tse, Confúcio,
Predecessores que falavam de uma filosofia existencial, de uma sabedoria que precisava ser aplicada, distribuída, repartida e não concentrada, do saber que precisava se compartilhar. Na Grécia tivemos os predecessores da escola jônica, da escola eleática, da escola atomística. Tivemos a figura de Tales de Mileto, a figura de Demócrito, a figura de Pitágoras, das chamadas escolas pré-socráticas, que buscavam o entendimento da origem do mundo, buscavam os elementos essenciais do mundo, que divisaram o universo, que criaram a linguagem dos números, desse conhecimento de Deus pelos números da matemática, que ensaiavam os elementos astronômicos como que divisando a casa do Pai, o universo. Na Roma, apesar de belicosa, tivemos aquela filosofia do crescimento, a filosofia da vida em sociedade, nas figuras de Cícero, nas figuras de Lucrécio, esses grandes pensadores, todos predecessores, todos como que os Joões Batista de Jesus, preparando os caminhos, preparando as condições, levando as pessoas a raciocinarem. No Oriente, esses precursores desenvolveram os pensamentos advindos do Cristo, ensinados pelo Cristo a eles, e conseguiram que as pessoas absorvessem. No Médio Oriente também. Mas lembremos daquele grupo dos arianos indo-europeus que vieram para a Europa distanciando-se das questões religiosas. E era preciso que a ideia de Jesus, não a religião cristianismo, mas as ideias de Jesus, aquilo que Jesus chamava por verdade, aquilo que ele chamava por palavras do meu Pai, precisava estar no mundo. E aí era chegada a hora para que ele viesse. Aí sim, conforme vemos lá no Eclesiastes, no capítulo 3, quando se diz todas as coisas têm o seu tempo, e há tempo para todos os propósitos de Deus. Ou, segundo outras traduções, todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. Depois de todos esses milhões de anos de preparação física, desses milênios de preparação, por assim dizer, fisiológica, anatômica, do ser encarnado, depois de milhares de anos de preparação, de conhecimento, de sentimento, depois dessa convivência de autóctones com os que aqui chegaram, o caminho estava, o solo estava fértil, mas era preciso que inaugurasse um novo momento, que trouxesse um ensino, aqueles ensinos salpicados que fossem trazidos de uma vez só, embora dosadamente apresentados. E aí nos vem Jesus. Aí sim encarna-se Jesus. Os preparativos feitos, 4,5 bilhões de anos depois da primeira reunião, chega Jesus, encarna-se Jesus. Anuncia-se a chegada do Deus conosco, Emanuel, do Deus conosco. A chegada daquele que era o Verbo de Deus, que trazia a palavra, o ensinamento, que era a voz do Criador. E vem-nos, no símbolo da manjedoura, ensinar que o conhecimento leva à humildade. Vem-nos naquele cântico dos anjos, que contam aos pastores, segundo nos relata o evangelista Lucas, lá no capítulo 2 do seu evangelho. Aqueles anjos dos céus cantando o nascimento do Cristo aos pastores que estavam dormindo ao relento, dizendo a eles: eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, Cristo Senhor, Messias o Senhor.
Vos nasceu. Vejamos a importância dessa fala dos anjos. Vos nasceu. Nasceu para nós. Nasceu para as pessoas. Ele não só nasceu. Poderiam ter cantado, eis que hoje na cidade de Davi nasceu. Mas cantaram, vos nasceu. Não nasceu para si mesmo, nasceu para as pessoas, nasceu para nós. Um verbo intransitivo, não pronominal, que foi dado a ele, na tradução, uma transitividade e dada a ele uma condição pronominal, não reflexiva, mas pronominal. Vos nasceu, nasceu para nós. Como a dizer, nas palavras do evangelista João, o verbo de Deus. Aquele verbo, aquela palavra, aquele ensino que cria, que eleva, como nos falou o evangelista João. Tudo que foi feito por causa do verbo, referindo-se ao Gênesis. E Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse, separe a água. E Deus disse, e pelo dizer de Deus, as coisas foram criadas. O verbo, Jesus, cria para a humanidade uma nova expectativa, cria para a humanidade uma nova esperança, cria para a humanidade um novo porvir, dá à humanidade as condições para que pudesse crescer, dá à humanidade o caminho da sua evolução, reúne, melhor dizendo, aqueles ensinos esparsos trazidos pelos seus enviados e traz ele mesmo, exemplificando aquilo que teorizavam os seus enviados. E resumindo todo aquilo que ele nos trouxe em humildade, em exemplificação e amor. Daí, então, fala-nos Emmanuel que nesse momento, com a chegada do Cristo, dá-se o início da maioridade terrestre. Porque os ensinos, as palavras de vida eterna ecoam e são os nossos direcionadores. É aquele que é o caminho, é aquele que é a verdade, é aquele que é a vida, é aquele que é o Messias da humanidade terrestre, aquele que não criou nenhuma religião, aquele que nos trouxe as palavras que nos fazem crescer, as palavras que nos fazem evoluir, que nos trouxe os ensinos que são para nós os insumos para a nossa vida. E esse que aqui chegou, o Cristo de Deus, não foi casualmente, não foi por uma decisão de última hora. Foi tudo adredemente preparado, tudo intencionalmente preparado. Aqueles que estariam com ele, aqueles que conviveriam com ele, aqueles que dariam também a ele o suporte para a continuidade, os seus apóstolos, a sua mãe, o seu pai, aqueles que dariam a ele a estrutura familiar para que ele aqui pudesse chegar. Esse é o Cristo de Deus. Esse é aquele que nos disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Aquele que nos convidou a estar com ele, principalmente nos momentos mais difíceis, quando nos disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas, porque leve é meu fardo e suave é meu jugo. Esse ser que dividiu a história não viria aqui sem toda uma preparação, toda uma preparação intencionalmente feita. É esse o ser que os espíritos nos disseram, respondendo a Kardec, à questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o nosso modelo e o nosso guia. Que aqueles que o seguiam de início cantavam alegremente. Yeshua ben Miriam Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. E é isso que nós aqui pedimos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus se façam sobre todos nós.
E mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês